A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de 3 anos. Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e a investigação de respiradouros de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral. Levaram 3 dias, 3 horas e 49 minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, bem, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apollo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa, e na verdade ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384.400 km de distância, influenciam profundamente uma a outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares, ou lunamotos, e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra. Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como 2 bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andy Warhol e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmitt, um astronauta da missão Apollo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram 2 horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia 1º do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto. Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a lua cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a lua cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes, literalmente, com a doença da lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a lua cheia.
Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na lua cheia, ainda mais na cultura popular, mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua e é chamada de Polo Sul Aitken. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície. Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso. A Lua parece ser de uma cor meio cinza amarronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu o nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de 4 pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente 30 dias. O telefone da central de atendimento da NASA não para de tocar. O operador está suando de tanto estresse. Ele mal tem tempo de atender o telefone e todas as mensagens recebidas dizem a mesma coisa. Tem alguma coisa piscando na Lua. De fato, centenas de milhares de astrônomos amadores estavam observando a Lua naquela noite. E, de repente, surgiu uma luz brilhante nela. É como se alguém tivesse acendido um poderoso holofote sobre sua superfície. Os cientistas começaram imediatamente a procurar uma explicação para o fenômeno. Primeiro, pensaram que se tratava apenas do brilho de um avião voando entre os observadores e a Lua. Mas nesse caso, não teria sido visto simultaneamente por tantas pessoas de diferentes partes do mundo.
Outra suspeita era os satélites Starlink. Teoricamente, um deles poderia ter pregado uma peça nos astrônomos amadores. Eles poderiam ter pensado que a pequena luz do satélite era um flash de luz na Lua. Porém, mais uma vez, se tal satélite fosse o culpado, a luz não estaria estática, ela estaria se mexendo. Enquanto alguns cientistas continuaram à procura de uma resposta para esse mistério, outros decidiram investigar o fenômeno mais a fundo. Para isso, construíram um novo telescópio no norte de Sevilha, na Espanha. As condições de lá são bastante adequadas para se observar a Lua. O telescópio tem 2 câmeras controladas remotamente a partir de um campus na Alemanha. Se ambas as câmeras captarem qualquer fenômeno diferente sobre a superfície lunar, o telescópio será aproximado rapidamente dela para descobrir o que está acontecendo. Será necessária uma inteligência artificial avançada para fazer com que as câmeras consigam distinguir entre o fenômeno inexplicado na Lua e a luz de um avião, de um satélite ou de um pequeno meteorito que possa entrar na atmosfera terrestre. Enquanto o telescópio está fazendo sua investigação, nós já temos uma teoria que pode explicar o surgimento desses flashes brilhantes e redondos sobre a superfície lunar. Vamos lá! A Lua influencia as marés dos mares e oceanos da Terra com sua força gravitacional, mas a Terra pode afetar a Lua da mesma forma. Só que essa força será 32 vezes e meia mais forte. Enquanto a Lua orbita a Terra, em determinado ponto, ela pode ficar muito próxima do nosso planeta. Então, a força dessa interação ficará maior. A essa altura, as forças das marés podem fazer com que algumas fissuras na superfície da Lua se abram, liberando gás de seu interior. Um poderoso jato de gás levantará a poeira lunar consigo, e o que vemos como um flash brilhante com nossos telescópios é realmente apenas uma névoa de poeira que é redonda e também reflete a luz do Sol. Se for observada de uma certa distância, parece mesmo um flash. Quando a poeira sobe, achamos que está acontecendo uma pequena explosão, e esse flash vai sumindo aos poucos à medida que a poeira assenta. Essas coisas acontecem o tempo todo sobre a superfície lunar. Elas são chamadas de fenômenos lunares transitórios, e além de flashes lunares, muitas outras coisas místicas e bizarras já aconteceram lá. Lá atrás, no ano de 1178, 5 monges afirmaram ter visto a Lua, com o formato de um chifre, começar a se dividir em 2. Naquele momento, fogo e faíscas começaram a sair da rachadura. Era como se um dragão estivesse cuspindo chamas. Em seguida, a Lua começou a pulsar, e depois voltou ao seu estado natural. Esse fenômeno se repetiu mais de 10 vezes, e as chamas tinham formatos diferentes a cada vez. Quando o pesadelo acabou, a Lua ficou preta. Só no século XX é que os cientistas tentaram explicar o fenômeno. Havia a teoria de que um grande asteroide colidira com a Lua na época, e que foi esse asteroide que criou a cratera de Giordano Bruno, que tem 22 km de largura. Mas nesse caso, milhões de toneladas de fragmentos do asteroide teriam atingido a Terra também. E aí, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Ela teria sido muito brilhante, e as memórias desse fenômeno certamente estariam registradas em algum lugar. Mas isso não aconteceu. Agora, o fenômeno que os monges observaram parece questionável. Talvez eles tenham mesmo visto um asteroide cair, só que ele estava caindo sobre a Terra, e eles acharam que a luz do meteorito em chamas fosse alguma coisa sinistra acontecendo na Lua. Ou talvez os monges simplesmente imaginaram coisas. Não há testemunhas desse evento além deles. Outro fenômeno inusitado são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando esse satélite está na fase minguante, e isso ocorre com mais frequência na cratera Aristarchus. Os flashes vêm e vão de forma super rápida, parecem relâmpagos. Na verdade, é eletricidade. As forças da maré são responsáveis por isso também. Elas fazem um estresse mecânico se acumular nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico que cria os flashes azuis que deixaram muitos astrônomos amadores boquiabertos. Pode haver também explosões estelares na Lua. Elas são causadas por meteoritos que caem sobre a superfície. A Lua não tem atmosfera, então os asteroides que se aproximam dela não se incendeiam. Por terem muito peso e velocidade, eles causam uma explosão no impacto. E aqui da Terra, vemos isso como uma explosão estelar. Por exemplo, em 13 de maio de 1972, houve um impacto de meteorito de 1.000 toneladas de TNT perto do local onde a Apollo 14 pousou. Se tivéssemos vivido muito antes, poderíamos ter presenciado constantes flashes brilhantes sobre a superfície da Lua.
Todas as crateras de lá foram formadas por ataques de meteoros desse tipo. Então imagine um monte de fogos de artifícios que havia anos atrás. E muitos desses meteoritos foram úteis. Eles trouxeram água. Sim, existe água na Lua. A NASA confirmou esse fato após alguns estudos com o telescópio Sofia. Ele foi montado sobre um avião e as observações foram feitas na atmosfera superior da Terra. Nessa altitude, o ar seco permitiu que o telescópio visse até os menores detalhes. A água provavelmente estava dentro das crateras nos polos lunares. Esses lugares jamais viram luz e a água pode ter ficado presa em forma de gelo. Mas o telescópio Sofia encontrou água sobre a superfície iluminada da Lua. Claro, são apenas moléculas de H2O que estão presentes nas camadas de poeira, mas já é alguma coisa. Se conseguíssemos juntar toda essa água, daria muito pouco. Em comparação, a quantidade de água que existe no deserto do Saara é cerca de 100 vezes maior do que a que encontramos na Lua. Mas um fenômeno ainda mais inusitado está acontecendo lá agora. A Lua está enferrujando. Sim, igual um pedaço de metal velho. Para a ferrugem surgir, precisamos de ferro, água e oxigênio. O solo lunar tem ferro suficiente, e como já sabemos, existe água lá também. A última peça desse quebra-cabeça é o oxigênio. Todos sabem que não tem atmosfera na Lua e que por isso não conseguimos respirar lá, mas mesmo assim, o oxigênio está presente. O vento solar é que levou ele para lá. O vento da nossa estrela quente se move a uma velocidade extremamente alta. Ele raspa o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o carrega para longe. E em algum momento, o vento com moléculas de oxigênio chega à Lua. Tcharam! Todos os ingredientes para a corrosão estão lá, e o minério de ferro da superfície lunar começa a ter um tom avermelhado. Se esse processo durar muito, em um futuro distante, a Lua ficará parecida com Marte. Ela terá uma cor laranja avermelhada. Sim, a cor característica de Marte surgiu exatamente a partir da corrosão, que começou lá milhares e milhares de anos atrás, quando esse planeta ainda tinha rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outros objetos estranhos que podem ser vistos na Lua foram deixados lá por humanos. Entre os anos de 1969 e 1972, 12 pessoas visitaram o satélite como parte do programa Apollo. Ao todo, há 6 locais de pouso onde os astronautas deixaram um monte de coisas para trás. Além de algumas dúzias de satélites e espaçonaves que caíram ou pousaram suavemente sobre a Lua, há um rover lunar, algumas bandeiras dos Estados Unidos, uma foto de família de um dos astronautas e até 3 bolas de golfe. E as primeiras 2 pessoas que estiveram na Lua deixaram uma pilha de coisas para trás. Quando estavam prestes a voltar para casa, elas pegaram um monte de amostras de solo e rochas para levar. E para carregar tudo isso, tiveram que se livrar de tudo o que não era essencial para embarcar no módulo lunar. A câmera de TV, a coleção de ferramentas, o equipamento científico e até braços de poltronas. Os astronautas ficaram fora do módulo lunar durante 8 minutos e jogaram fora um monte de objetos desnecessários. Se juntássemos todos eles, mais os destroços que foram deixados pelos 12 astronautas, e os colocássemos sobre uma balança, seu peso somaria 199 toneladas. Isso equivale a 3 tanques blindados, ou 3 aviões comerciais grandes. É estranho, mas é verdade. A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia.
Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a quinta maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa. A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito. Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado Horário Lunar Padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969.
Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol e, em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria lua. Provavelmente ela colidiria com Mercúrio, ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol, e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua lua porque também está muito perto do Sol. Que tal jogar golfe? Não na Terra, mas na Lua? Vamos viajar de volta a uma época, há 50 anos, quando um astronauta transformou a superfície lunar no campo de golfe mais incomum de todos os tempos. Qualquer golfista lhe dirá como é complicado evitar as armadilhas de areia. Mas imagine Alan Shepard, um astronauta da NASA, lidando com uma superfície inteira que parece um pó super fino. Durante a missão Apollo 14, ele fez uma pausa para mostrar algumas habilidades espaciais de golfe para todos que estavam assistindo da Terra. Depois de sua primeira tacada, deu outra com entusiasmo. Para Shepard, parecia que a bola ia para todo sempre. Vamos voltar à realidade por um momento. Graças à pesquisa da Associação de Golfe dos Estados Unidos, ou USGA, temos alguns números. Eles descobriram que a primeira bola lunar de Alan percorreu 22 metros e a segunda, 37. Como isso se compara às tacadas médias daqui? Na gravidade normal, uma tacada geralmente atinge cerca de 107 metros. Isso mostra que, embora tenhamos aprimorado nosso jogo na Terra com tecnologia e treinamento, o playground de baixa gravidade da Lua é um ambiente completamente diferente. Agora, vamos fazer alguns elogios a Alan. Golfe lunar? Não é tão simples quanto se pode imaginar. O taco dele não era de uma loja de esportes local, era um improvisado, um coletor de amostras da Lua com uma cabeça de taco presa nele. Acrescente a isso o traje espacial volumoso que ele usava. Imagine tentar bater uma bola usando uma roupa tão rígida quanto papelão. Com todo esse equipamento, Alan só conseguiu dar uma tacada com uma mão. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Bem, talvez não consiga jogar na Lua tão cedo, mas pode tentar debaixo d'água. Alguns dizem que as condições são semelhantes. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A USGA não acreditou apenas na palavra de Alan sobre onde suas bolas caíram e quis investigar. Para começar, usou imagens ultra nítidas da missão Apollo 14, além de algumas nítidas da Câmera Lunar Especial da NASA, lançada em 2009. A partir delas, foi possível mapear a jornada dessas duas bolas de golfe.
Alan gostou tanto de seu taco exclusivo que quis trazê-lo de volta para casa. Nada demais, certo? Bem, veja bem, naquela época os astronautas deixavam para trás itens desnecessários para abrir espaço para as rochas lunares, mas não esse taco. Então, durante os anos 70, esse equipamento de golfe interestelar encontrou um novo lar no Museu da USGA em Nova Jersey. Diferentemente dos comuns, esse tinha uma peculiaridade. Feito de alumínio e teflon, foi construído para dobrar e se encaixar perfeitamente nos espaços apertados do módulo de pouso lunar. Como surgiu essa ideia do golfe na Lua? Bem, em 1970, a lenda da modalidade Bob Hope fez uma visita à NASA. Inspirado pelo amor dele pelo esporte, a ideia surgiu na cabeça de Shepard. Para transformar seu sonho em realidade, ele colaborou com um golfista profissional e com os especialistas em tecnologia da NASA. Juntos, eles criaram um taco que atendia às rígidas normas de segurança da Agência Espacial Americana. Mas Alan não queria que isso fosse apenas uma surpresa. Lembre que viajar para a Lua exigia protocolos muito rígidos. A ideia não era simplesmente fazer um piquenique aleatório lá em cima, você sabe. Assim, ele se certificou de que os funcionários da NASA concordassem com esse jogo improvisado. Inicialmente ficaram céticos, mas acabaram dando o sinal verde depois que o astronauta expôs seu plano com paixão. Ele também prometeu que começaria a jogar se tudo corresse bem na missão. Determinado a fazer tudo perfeitamente, o cara se preparou como um campeão. A história conta que ele vestia seu robusto traje espacial e se esgueirava para locais secretos para poder praticar. Décadas depois, ainda estaria refletindo sobre sua aventura lunar e foi o único jogador a dar tacadas na Lua. Não foram apenas bolas de golfe que os astronautas deixaram para trás em suas viagens. Na verdade, muitos objetos foram deixados entre 1961 e 1972, o ano do último pouso no nosso satélite natural. Toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que há uma linda foto de família lá em cima, alguns aparelhos científicos enormes, uma pequena estátua, um monte de, sacos de lixo humano e sim, algumas bandeiras americanas. Os anos se passaram e, tecnicamente, esses itens ainda estão por lá, embora eles provavelmente já tenham visto dias melhores devido às condições adversas da Lua. Alguns tinham um lugar especial no coração dos astronautas e foram feitos para ficar lá, mas deixar algumas coisas para trás também significava que eles poderiam trazer de volta amostras lunares. Você conhece a sensação? É como quando precisa abrir espaço em sua mala para lembranças, quando está terminando as férias. A NASA tem uma lista completa das coisas que ficaram na Lua? Bem, não exatamente. Na verdade, uma equipe tentou criar um registro de alguns dos objetos e chegou a uma lista incrível de 106, deixados lá somente na missão Apollo 11. Isso sem contar as famosas pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Os maiores itens em cada local de pouso eram, em sua maioria, coisas científicas, como peças do módulo lunar e experimentos para estudar a Lua em profundidade. Depois, havia algumas lembranças bonitas, como a placa da Apollo 11 e um disco especial com mensagens de líderes de todo o mundo. Alguns dizem que os astronautas também levaram medalhas para lembrar alguns cosmonautas heróicos e até deixaram um ramo de oliveira de ouro, um antigo símbolo da paz. Agora, as missões lunares posteriores foram um pouco mais divertidas, como Alan Shepard fez com seu jogo de golfe, mas o prêmio pelo momento mais emocionante vai para Charlie Duke. Durante a missão Apollo 16, ele deixou uma foto de sua família lá em cima. É como se quisesse que eles fizessem parte da aventura. No entanto, uma advertência: essas fotos provavelmente não envelheceram bem devido à alta exposição da Lua à radiação solar. Também pode haver um museu de arte em nosso satélite. Deixe-me explicar. Há uma pequena obra de arte chamada Museu da Lua. É um chip de cerâmica do tamanho de uma unha e foi criada por um artista chamado Forrest Myers. Esse pequeno objeto exibe obras de arte em miniatura de 6 pessoas talentosas. Entre elas está até mesmo o famoso Andy Warhol, artista conhecido por suas icônicas latas de sopa e retratos de celebridades. Forrest Myers disse que queria que seu mini-museu estivesse na Lua, mas havia um problema. Os funcionários da NASA não estavam exatamente de acordo com a ideia.
Entretanto, Myers compartilhou com a imprensa que entregou esse chip de arte a um engenheiro que trabalhava na missão Apollo 12. De acordo com Myers, esse engenheiro colocou secretamente o Museu da Lua em uma perna do módulo de pouso lunar. Caso você ainda não tenha percebido, essas naves lunares não retornam à Terra após a missão. No entanto, considere isso com cautela, pois a NASA nunca confirmou a história. Você pode se perguntar, por que eles deixaram todas essas coisas? Às vezes, o objetivo era fazer uma declaração, em outras era puramente prático. Em um determinado momento, foi mencionado que durante a missão Apollo 11, por exemplo, uma decisão precisava ser tomada. Os astronautas tiveram que descobrir rapidamente o que era essencial para sua viagem de volta para casa, e acabaram criando um local de limpeza, jogando fora as coisas de que não precisavam mais. Deixar coisas para trás na Lua não é muito diferente de como fazemos aqui. Assim como os arqueólogos estudam nossos restos antigos para aprender sobre nossos ancestrais, o material na Lua nos dá informações sobre essas incríveis missões lunares. Algumas coisas deixadas tinham cumprido sua função, como o mastro para a bandeira ou a câmera usada para transmitir os passos no satélite. Até mesmo as ferramentas que os astronautas usaram para coletar amostras foram deixadas porque eles tinham uma carga mais preciosa para trazer de volta, as rochas lunares. Quando se trata do estado atual de todos esses itens, os cientistas não têm certeza absoluta. Sabemos que o observador lunar da NASA detectou algumas de suas sombras, portanto, eles ainda estão lá em cima. O equipamento oficial foi construído para resistir, portanto, talvez se comporte um pouco melhor. Mas e os itens pessoais? Eles provavelmente já viram dias melhores. A Lua, um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso, um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua, e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. Vulcões entravam em erupção por todo lugar, liberando gás venenoso no ar, e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto, ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de 2 vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra, e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua, ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita, e eles gradualmente começaram a ficar juntos. Os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro, e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento,
o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 quilômetros da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua parecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram um impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, sua órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital. Ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o sistema solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes, que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de Ceres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul, Aitken, e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul, Aitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros, e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente inativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar, coberta de crateras, de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas, no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando nosso belo satélite.
Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. Às vezes, quando você olha para a Lua, dá para ver um rosto sorrindo na superfície dela. Claro, isso é uma ilusão, mas muitas pessoas a veem porque a superfície dela é formada por tipos de mares e montanhas. Do nosso ponto de vista, vemos tudo isso como manchas claras e escuras. Esses mares são partes escuras e grandes planícies de lava endurecidas que se formaram por causa de erupções vulcânicas ocorridas há muito tempo. As regiões claras são na verdade as montanhas e as terras altas. E as pessoas de todo mundo veem essas manchas lunares como um rosto sorridente ou até mesmo outras formas. Nosso cérebro tende a brincar com coisas dessa natureza, e isso é um fenômeno chamado pareidolia. É quando você vê rostos e formas familiares, mesmo que elas não estejam realmente lá. Tipo, como quando enxerga um rosto em uma fatia de torrada, ou formas variadas enquanto observa as nuvens. No hemisfério norte, muitas pessoas veem um rosto nesses diferentes mares lunares. Os olhos são os mares da serenidade e de chuvas. O das nuvens representa a boca, enquanto o de ilhas e o de vapores formam o nariz. Mas essa é apenas uma maneira de interpretar essa imagem, e funciona principalmente no hemisfério norte. Se você mora no hemisfério sul, vê a Lua ao contrário. Ao olhar para ela, há quem veja uma pessoa que parece estar carregando um feixe de gravetos, ou a forma de uma mulher. Ela usa o cabelo para cima e tem duas joias nele, e dá para ver o lado esquerdo do rosto dela de perfil. Tycho, que é uma das crateras, lembra um diamante brilhante que, ao que parece, está pendurado no pescoço. Em alguns lugares, as pessoas conseguem ver a forma de um coelho na Lua. Enquanto para alguns norte-americanos, há uma história sobre um lobo que se apaixonou por um sapo, mas este não confiava no lobo, então queria fugir e não sabia para onde. Ele simplesmente deu um grande salto e foi parar no nosso satélite. Outros planetas têm lindos arco-íris, como os nossos. Os ingredientes para isso são gotas de chuva e luz solar. No momento, não conhecemos um planeta com água líquida em sua superfície e nenhum que tenha água suficiente na atmosfera para fazer chover. Mas gotículas de algum outro líquido podem refratar a luz vinda do Sol e espalhá-la em várias cores. Titã é uma das luas de Saturno e a atmosfera lá é rica em gotículas de metano líquido que provavelmente formam chuva. A atmosfera dali é muito nebulosa. Isso significa que a luz solar direta não é tão comum, mas ainda há uma pequena chance de vermos um arco-íris de metano algum dia. Se ele realmente existe, deve ser semelhante a um arco-íris da Terra, mas seria um pouco mais amplo, pois o metano refrata a luz de maneira diferente que a água. Há uma coisa parecida em Vênus chamada Glória. Os cientistas capturaram imagens desse fenômeno óptico de luz solar caindo em gotas de ácido sulfúrico parecido com um arco-íris. Júpiter é insanamente grande, cerca de 11 vezes mais largo que a Terra. Não apenas isso, nosso planeta é 2 vezes menor que sua grande mancha vermelha, a tempestade furiosa que está presente nesse gigante há mais de um século. Devemos muito a Júpiter. Sua radiação é 1000 vezes mais forte do que o nível letal para nós. E a força gravitacional é tão forte que realmente protege nosso planeta de colisões. Em alguns outros sistemas planetários, gigantes como Júpiter podem se mover e migrar do local onde foram originalmente formados. Eles espiralam para dentro e se aproximam de suas estrelas. Quando se movem, podem causar muitos problemas. Quando se aproximam de suas estrelas, possivelmente engolem e destroem alguns pequenos planetas inocentes ou outros corpos celestes que estejam pelo caminho. Mas se esses gigantes permanecem longe de suas estrelas, servem como guardiões do sistema planetário. Eles protegem os planetas nas órbitas internas e permitem que circulem em torno de uma estrela central. Júpiter recebeu o apelido de aspirador de pó do sistema solar, pois pode devorar qualquer cometa ou asteroide que chegue perto o suficiente. Também é capaz de mudar as órbitas do invasor e expulsá-lo para que não consiga voltar por muito tempo. Dessa forma, Júpiter protege os planetas internos, embora às vezes envie acidentalmente asteroides ou cometas contra eles, causando colisões como talvez a que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos. Os anéis de Saturno são os mais famosos do nosso sistema solar. Eles são de longo alcance, coloridos e altamente visíveis. Você pode até vê-los ao usar um telescópio no quintal de casa.
Mas alguns outros gigantes de gelo e gás também os têm, como Urano. Ele possui o segundo conjunto de anéis mais interessante do nosso sistema solar. São 13, todos feitos de partículas muito escuras de tamanhos diferentes. E provavelmente jovens, muito mais jovens que o próprio Urano. Uma teoria diz que impactos de alta velocidade destruíram uma ou mais luas, e essa pode ter sido a matéria da qual esses anéis são formados. Havia muito mais partículas de detritos, mas apenas algumas sobreviveram e hoje estão formando zonas estáveis ao redor de Urano, conhecidas como anéis. Nosso planeta perdeu 60% da sua atmosfera quando houve o impacto do asteroide que, como diz uma teoria, provavelmente criou a Lua. A colisão entre a Terra e uma rocha do tamanho de Marte aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Os detritos de tudo o que foi coletado em uma órbita ao redor do nosso mundo acabaram formando a Lua. Vênus é o lar de pelo menos 37 vulcões que estiveram ativos recentemente, e esta é a primeira evidência de que seu interior ainda está geologicamente ativo. Pesquisas anteriores descobriram que essa parte era quente, além de ter estruturas semelhantes a anéis. Nuvens de material extremamente quente sobem através da camada do manto do planeta, e é assim que essas estruturas se formam. É como as nuvens formaram as áreas vulcânicas das ilhas do Havaí. Mas os cientistas pensam que foi apenas o resultado de algumas atividades antigas. Eles acreditam que Vênus esfriou o suficiente e diminuiu drasticamente as atividades geológicas em seu interior, endurecendo tanto a crosta que todos os materiais quentes de dentro não conseguem sair para a superfície. Falando em erupções vulcânicas, em Io, a lua de Júpiter, elas também acontecem. A nossa lua é bastante tranquila, mas Io tem centenas de vulcões e levou o título de satélite natural mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Se você pudesse ir até lá, veria nuvens de enxofre que atingem até 300 quilômetros em sua atmosfera. Os vulcões emitem 1 tonelada de partículas e gases no espaço perto de Júpiter, seu planeta pai, a cada segundo. Isso pode ser devido ao forte campo magnético e força gravitacional dele. O interior de Io tensiona e relaxa à medida que orbita o planeta e se aproxima e se afasta dele, o que gera enormes quantidades de energia, o suficiente para a atividade vulcânica. Há bilhões de cometas no nosso sistema solar. A maioria fica na nuvem de Oort e no cinturão de Kuiper. Um cometa geralmente consiste em rocha e gelo, pelo menos até se aproximar do Sol. Em seguida, seu exterior se transforma em uma nuvem de poeira e gás. É por isso que os cometas possuem aquelas caudas específicas. A superfície única de Plutão possui uma série de redomas, picos e vales que podem ter sido formados por causa de seus vários e grandes vulcões de gelo. Nem a erosão, nem nenhuma outra atividade geológica fez tanta coisa, mas seus vulcões de gelo realmente empurraram material gelado para a superfície. Há também algumas crateras nesta área do hemisfério chamadas Novos Horizontes, provavelmente causadas por impactos de asteroides, e não são tão antigas geologicamente. Além disso, o interior de Plutão provavelmente reteve calor, o que permitiu que a matéria rica em água e gelo se depositasse na superfície. Essas estruturas específicas que mencionei antes podem ter se formado porque a água estava subindo do interior do planeta e acabou congelando rapidamente, pois as temperaturas em Plutão são extremamente baixas, sem contar as pressões atmosféricas. Urano é o segundo planeta menos denso do nosso sistema solar, atrás apenas de Saturno. Embora este tenha 14 vezes e meia a massa do nosso planeta, ainda é menos denso que a água. Isso significa que flutuaria em uma piscina, se ela tivesse mais de 60 mil quilômetros de largura para acomodar o planeta. Pensa numa piscina grande! Agora, de volta a Urano, já que seu nível de densidade é tão baixo, você provavelmente sentiria menos de 90% da gravidade dele, imaginando que pudesse até pisar sobre as nuvens dele. Marte tem tempestades de poeira bem malucas, as maiores do nosso sistema solar, na verdade. Elas podem cobrir todo o planeta e durar meses. Uma teoria diz que começam porque partículas de poeira absorvem a luz solar e aquecem a atmosfera do planeta vermelho. Bolsões de ar quente se formam e começam a fluir em direção a áreas mais frias. Isso gera ventos fortes que levantam cada vez mais poeira do chão, o que aquece novamente a atmosfera do planeta, forma mais vento e levanta ainda mais poeira. Uau! Melhor ter uma vassoura à mão, talvez até duas. Quando você a vê no céu, parece redonda, mas a Lua tem uma forma mais oval, parecida com um limão.
Essa forma achatada com saliências em cada lado surgiu bilhões de anos atrás, quando as forças das marés extremamente quentes moldaram sua crosta. Elas aqueceram algumas regiões mais do que outras. A gravidade do nosso planeta ajudou a incrementar essa forma de limão ao longo do tempo. Quando estavam se preparando para enviar missões à Lua, alguns pesquisadores ficaram preocupados, pois havia uma espessa camada de poeira na superfície lunar. Eles temiam que os mares de poeira fossem suaves e espessos o suficiente para engolir o módulo lunar deles. Mas mesmo que a superfície de lá seja empoeirada, essa camada é fina demais para causar complicações. Nossa Lua certamente não é a maior do Sistema Solar. A campeã aqui é Ganímedes, uma das 79 luas do entorno de Júpiter. Mas a nossa é a maior em relação ao seu planeta-mãe. Ela tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, o que é ligeiramente maior que 1/4 do tamanho da Terra. Plutão, por exemplo, tem uma relação Lua-planeta menor. Caronte, que é a sua maior lua, é quase do tamanho do planeta, e é por isso que parece ser um sistema duplo de planeta-anões. Quanto tempo levaria uma caminhada ao redor da Lua? Quando os astronautas da Apollo estavam lá, atingiram uma velocidade de caminhada de aproximadamente 2 km por hora. Em média, você anda 2 vezes mais rápido na Terra. A baixa força gravitacional na Lua te daria bem menos tração no solo. Também porque aqueles trajes espaciais que os astronautas usavam nunca foram projetados para caminhadas de longa distância. Em teoria, talvez você conseguisse atingir a velocidade de 5 km por hora antes de começar a correr. Nesse ritmo, você percorreria 10.900 quilômetros, o que significa dar a volta ao redor da Lua em 91 dias se fosse andando sem parar. Por que a Lua muda de forma? Ela passa por diferentes fases a cada mês, começando na Lua nova e gradualmente indo para a Lua cheia, até fazer a mesma coisa novamente, só que ao contrário. A luz do Sol atinge uma metade da Lua de cada vez. Isso a deixa com um lado noturno e um diurno, assim como é aqui na Terra. A forma em que vemos nosso satélite depende de onde ele está localizado em comparação com o Sol. Se estiver diretamente entre nós e o Sol, a luz do astro-rei atinge apenas o lado que não vemos. Essa é a Lua nova. Ela parece completamente escura nessa fase. Mas quando se trata do lado mais distante do nosso planeta, do Sol, o lado diurno dela fica completamente voltado para a Terra. É quando vemos a Lua cheia. Depois da fase inicial, quando a Lua é nova, veremos uma área maior de sua superfície no céu enquanto ela orbita nosso planeta. É algo que chamamos de crescente, que é a fase seguinte da Lua, quando ela está meio cheia. Depois disso, ela entra em uma fase gigante, que é quando está maior do que meio cheia, mas ainda não está cheia. Depois de atingir a fase cheia, ela vai encolhendo lentamente e passando pelas mesmas faces, porém na direção oposta. Se estivesse na Lua, você provavelmente veria pegadas humanas lá. Na verdade, ninguém pisou lá desde a última missão Apollo de 1972. E as pegadas podem ficar lá por muitos anos, pois não há atividade geológica como terremotos ou vulcões. Não há ventos, chuva ou outras coisas que possam apagar essas marcas. Como você iria até a Lua? Foguetes são provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente, mas um elevador lunar pode ser uma solução ainda melhor, pois viajar em um foguete seria uma maneira difícil, cara e bastante perigosa para tentar alcançar a superfície do nosso satélite. Por que as pessoas querem ir para lá? Não é só pelas crateras, ter uma vista incrível do nosso planeta natal ou outras coisas únicas que a Lua oferece. Ela também é cheia de riquezas, como uma forma rara de gás hélio. Os humanos poderiam usá-lo em usinas de fusão de energia na Terra. Poderíamos extrair alguns outros elementos raros e usá-los também para fazer smartphones e outros dispositivos. Para um elevador lunar, precisaríamos esticar um cabo ancorado na superfície da Lua por mais de 400 mil quilômetros em direção à Terra. Não poderíamos conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois tanto a Terra quanto a Lua estão se movendo, mas poderíamos terminá-lo no alto da órbita do nosso planeta. Teríamos ônibus robóticos movidos à energia solar que se moveriam para cima e para baixo pelo cabo. É como ter uma correia transportadora para levar recursos raros e preciosos para nós. O cabo seria da espessura de um lápis e pesaria 40 toneladas. Isso parece ser algo caro, mas um elevador lunar provavelmente se pagaria em apenas 53 viagens. A Lua está em constante movimento, pois gira em torno do seu eixo e circula ao redor da Terra. E leva a mesma quantidade de tempo para a Lua circular a Terra e girar uma vez em seu próprio eixo, comparado ao nosso planeta, que gira em seu eixo a cada 24 horas e dá uma volta completa ao redor do Sol em 365 dias. Assim, a Lua tem um acoplamento de maré com o nosso planeta, e é por isso que sempre vemos o mesmo lado dela.
Uma teoria diz que a Lua provavelmente se formou quando um grande objeto do tamanho de Marte vindo do nosso sistema solar atingiu a Terra. Eles colidiram há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em seu estágio inicial, que era bastante caótico. Se essa teoria estiver correta, cerca de 60% da Lua é feita de elementos mais leves que também estão presentes na camada externa do nosso planeta. Um conjunto de circunstâncias favoráveis nos permite ver eclipses solares totais do nosso planeta. A Lua tem o tamanho e a distância perfeitos da Terra para parecer do mesmo tamanho que o Sol quando a vemos no céu. Quando ela passa entre o Sol e nós, o cobre perfeitamente. Além disso, você pode ver um halo impressionante que ilumina suas bordas. Se estivesse mais longe de nós, ou fosse menor, um eclipse solar pareceria apenas uma mancha no Sol. Nossa Lua contém água que salta por lá. Existe água presa no gelo lá. Algumas moléculas de água se movem pela superfície à medida que a Lua esfria e aquece durante o dia. A água fica presa na superfície até o meio-dia lunar, quando o Sol está acima da parte superior de qualquer um dos meridianos lunares. Nesse ponto, parte da água derrete, aquece e vai parar na delicada atmosfera lunar. Essa atmosfera geralmente contém alguns gases incomuns, incluindo potássio e sódio, que não se encontram nas atmosferas de Vênus, Marte e Terra. Assim, a água fica e flutua lá até chegar a uma área mais fria, e então ela volta para a superfície. Existe uma anomalia específica sob a superfície do polo sul da Lua, uma bolha gigante extremamente densa de metal alojada no manto, e muito provavelmente ela está alterando o campo gravitacional do satélite. Ninguém sabe como uma bolha de metal tão grande acabou presa sob a superfície lunar. Talvez possam ser restos do asteroide de ferro e níquel. 4 bilhões de anos atrás, este asteroide colidiu com o lado mais distante da superfície lunar e criou a enorme cratera Aitken no Polo Sul. Nosso satélite natural está encolhendo, o interior está esfriando, o que resulta na Lua ficando mais de 45 metros mais fina, assim como uma uva enruga quando está encolhendo. Mas a uva tem a casca flexível e a crosta da superfície lunar é quebradiça. É por isso que ela quebra à medida que a Lua vai diminuindo. Assim, ela forma cavalgamentos. Uma parte da crosta empurra a outra mais próxima. Isso vem acontecendo nas últimas centenas de milhões de anos. Essas falhas lunares ainda estão ativas. Elas provavelmente produzem terremotos lunares à medida que a Lua gradualmente encolhe e esfria o tempo todo. Alguns desses terremotos são fortes, talvez 5 na escala Richter. Durante sua órbita ao redor da Lua, os astronautas tiraram imagens do INA, um depósito vulcânico bastante incomum. O INA não é tão velho e pode ter se formado entre 3,5 bilhões e 1 bilhão de anos atrás. Os vulcões na Lua provavelmente eram ativos durante a era dos dinossauros. Se pelo menos eles tivessem inventado os telescópios, provavelmente teriam uma vista magnífica da lava escorrendo da superfície lunar de tempos em tempos. A Lua tem seu próprio fuso horário chamado Hora Lunar Padrão, que não corresponde ao tempo no nosso planeta. Um ano na Lua dura 12 dias. Cada dia equivale a um mês na Terra. Esses dias receberam nomes em homenagem aos astronautas que caminharam no satélite. Os dias são divididos em 30 ciclos, que são divididos em horas, minutos e segundos. O calendário começou quando Neil Armstrong colocou o pé na Lua, ou seja, no dia 21 de julho de 1969. Yutu 2 da China é uma missão robótica para o lado escuro da Lua, lançada em 7 de dezembro de 2018. Em 3 de janeiro de 2019, o robô pousou suavemente no outro lado lunar. Ele pousou na cratera Von Karman, não muito longe do polo sul da Lua. Os cientistas estão interessados nesta área. Crateras frias e permanentemente sombreadas nos polos contêm água congelada. Essas manchas de gelo são irregulares e provavelmente antigas. No sul, a maior parte da água congelada está concentrada em crateras, e no Polo Norte, ela se espalha de forma mais esparsa. Em qualquer caso, este gelo pode ser usado quando uma missão tripulada de longo prazo pousar na Lua. De qualquer forma, vários dias depois que o rover Yutu 2 pousa, ele fecha seus sistemas operacionais e hiberna durante sua primeira noite lunar. Ele acorda no dia 29 de janeiro de 2019. Todas as suas ferramentas funcionam normalmente. O rover viaja 120 metros durante o seu primeiro dia lunar completo. Um dia lunar dura cerca de 14 dias e uma noite lunar tem a mesma duração. Movimentar-se e explorar durante o dia e desligar durante a noite se torna a rotina do rover. É o 8º dia lunar quando o Yutu 2 se depara com algo incrível.
Essa descoberta faz com que os cientistas adiem todo o restante que havia sido planejado para a missão. Eles se concentram em descobrir o que é o estranho material encontrado pelo rover. No início, este dia lunar não é diferente de nenhum outro. Ele começa em 25 de julho, quando o rover começa a fazer seu caminho através de uma área marcada por pequenas crateras de impacto. O Yutu 2 é auxiliado e monitorado pela equipe de pilotos do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim. Em 28 de julho, a equipe está se preparando para desligar o rover para uma soneca do meio-dia. O Sol está alto no céu. Isso significa que há altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes que podem danificar a máquina. Antes de desligar o Yutu 2, os cientistas examinaram as fotos tiradas pela sua câmera principal. É quando eles a avistam, uma pequena cratera cheia de algo extremamente diferente da paisagem ao redor. Incapaz de identificar a substância gelatinosa, a equipe ordena que o rover verifique essa descoberta bizarra. O Yutu 2 cautelosamente se aproxima da cratera para examinar o material com cores estranhas. A máquina usa um equipamento especial que detecta a luz refletida pela substância. Isso deveria ajudar os pesquisadores a entender a estrutura do material. Infelizmente, a natureza da descoberta de cor incomum permaneceu um mistério por mais de um ano. Não é à toa que tanto a descoberta quanto o fato de que inicialmente não havia imagens do material enigmático despertaram curiosidade em todo o mundo. A única descrição disponível da substância era que parecia um gel brilhante e aleatoriamente colorido, algo bastante estranho para a superfície árida e empoeirada da Lua. Mas finalmente, o mistério parece ter sido resolvido. Os pesquisadores analisaram as informações coletadas pelo equipamento. Como esperado, a substância mostrou ser composta de rocha, uma brecha esverdeada e brilhante, em uma amostra não maior que 51 centímetros por 15 centímetros. É como uma versão geológica de uma salada de gelatina com frutas dentro. Se você a derreter, ficará vítrea. Brecha é uma rocha formada por fragmentos angulares aglutinados por uma substância calcária. A amostra encontrada do outro lado da Lua é composta de uma mistura de diferentes minerais. O principal é um tipo de silicato, que é um dos componentes mais comuns nas crostas lunar e terrestre. A peça também contém um pouco de vidro, o que significa que pode ter se formado durante uma erupção vulcânica. Mas a atividade vulcânica na Lua parou há mais de 3 bilhões de anos. É por isso que os pesquisadores têm quase certeza de que é improvável que essa seja a fonte da descoberta em comum. O material pode ter sido criado por um grande asteroide, cometa ou meteorito que atingiu a Lua. Durante a colisão, a pressão e a temperatura eram tão altas que enormes quantidades de rocha derreteram instantaneamente. Algumas peças esfriaram rápido o suficiente para formar vidro. O resto se reuniu no centro da cratera de impacto e esfriou mais lentamente, formando uma nova rocha. A substância provavelmente não se formou na cratera Von Karman, mas nas crateras Vinson e Alder, nas proximidades. A cavidade onde o rover fez sua descoberta tinha apenas 2 metros de diâmetro. O que quer que tenha sobrado não deve ter mais de 2,5 centímetros de largura. Mas então seria muito pequeno para criar um pedaço tão grande de brecha. É interessante que o material seja semelhante às amostras coletadas pelos astronautas das missões Apollo da NASA. Uma dessas amostras era feita de fragmentos escuros de minerais quebrados e aglutinados. Também continha um pouco de vidro preto brilhante. Não está claro, porém, se trata do mesmo material descoberto pelo Yutu 2. Quando o rover tirou as fotos e fez suas medições, estava bastante escuro na área. A qualidade das imagens não é tão boa. Os especialistas também explicam que a missão está examinando uma área da Lua até então inexplorada. É por isso que eles não têm nenhuma amostra daquela região para comparar com a substância esverdeada e brilhante que o Yutu 2 encontrou. Mas se suas suposições se revelarem verdadeiras, então o outro lado da Lua pode ter mais em comum com o lado que está voltado para a Terra do que costumávamos pensar. Mas o que há de tão especial nesse lado escuro do satélite natural da Terra e por que não podemos vê-lo? Tudo por causa do fenômeno conhecido como rotação sincronizada. O único satélite natural da Terra gira em torno do seu eixo uma vez a cada 27 dias. É a mesma quantidade de tempo necessária para dar a volta ao nosso planeta. É por isso que nós sempre vemos a mesma face. Para ser precisa, 59% da superfície da Lua é visível para as pessoas. Isso significa que é possível ter vislumbres do outro lado do satélite em algumas épocas do ano. O lado da Lua que não podemos ver é bem diferente daquele voltado para a Terra.
não possui manchas escuras visíveis à noite. Essas são planícies basálticas lunares, chamadas Maria Lunarium em latim ou Mares Lunares em português. Elas foram criadas por antigas erupções vulcânicas. Isso aconteceu cerca de 3 a 4 bilhões de anos atrás. Em vez de planícies, a superfície distante da Lua tem inúmeras crateras e altas montanhas. Uma das ideias sobre essa diferença notável entre os dois lados é baseada na teoria da colisão. Ela afirma que bilhões de anos atrás, a Terra colidiu com outro planeta ou algum outro corpo espacial massivo. Depois disso, os destroços dessa colisão colidiram com algo que mais tarde formaria a nossa Lua. É por isso que as paisagens das duas faces são tão diferentes. Uma teoria mais recente sugere que a parte da Lua voltada para a Terra é mais quente por causa do calor irradiado pelo nosso planeta. Durante o período de erupções vulcânicas era mais frio do lado oposto. É por isso que os minerais lá se tornaram sólidos mais rapidamente. Eles formaram uma camada protetora protegendo o interior da Lua contra os meteoritos, mas cada impacto deixou uma cratera impressionante. Ao mesmo tempo, uma crosta muito mais macia no lado frontal da Lua expeliu lava toda vez que um meteorito a atingiu. Depois que essa lava esfriou, ela cobriu as crateras. Embora o lado oposto seja frequentemente chamado de escuro, ambos os lados recebem quase a mesma quantidade de luz solar. O lado que vemos parece um pouco mais brilhante por causa do brilho emanado pela Terra. Existem 2 razões pelas quais as pessoas estão interessadas em explorar o outro lado da Lua. Depois de deixar nosso planeta, muitas ondas de rádio são bloqueadas pelo satélite natural da Terra. Se os astrônomos pudessem construir seus rádios e telescópios ópticos no lado escuro, eles obteriam muito mais dados. Não haveria problemas com qualquer tipo de interferência. Os telescópios também seriam protegidos do brilho da luz do dia do nosso planeta. Se telescópios fossem instalados dentro de crateras, eles também estariam protegidos da radiação solar. Os astrônomos seriam capazes de obter uma visão incrivelmente clara das regiões distantes do universo. Além disso, os cientistas acreditam que há grandes quantidades de hélio 3 no lado oposto da Lua. A Terra está protegida dos ventos solares que carregam esse gás por meio de seu campo magnético, mas nosso satélite natural não tem esse escudo. É por isso que os especialistas acreditam que a Lua pode ser um lugar perfeito para a mineração de hélio 3. Esse elemento raro pode ser usado posteriormente como combustível para reatores de fusão.